Fiore, eu quero ver agora, Fiore, a tua análise ponderada, tranquila, de mais um título do Coringão. Estamos ficando mal acostumados, hein? Porra! Estamos ficando mal acostumados com essa brincadeira de ser campeão, irmão. O Dinei, eu vou fazer das frases dele a minha. O Corinthians, ele é um fenômeno. O Corinthians é um fenômeno da natureza. Ele não é um clube, ele não é um time. Eu não sei o que é o Corinthians. É uma religião. Eu não sei o que é o Corinthians. Eu nunca vou conseguir explicar o Corinthians. Uma religião. E hoje, mais uma vez, o Corinthians provou que não existe nada no mundo que não possa ser vencido. Nada no mundo é impossível pro Corinthians. De um predestinado Gabriel Paulista, esse cara, ele pediu pra estar aqui, ele quis estar no Corinthians, e ele conseguiu, e hoje ele é presenteado com o gol do título. E o Alberto festejado, raçudo, moleque do bem, trabalhador, honesto, tá aí, coroado com mais um gol decisivo, o segundo gol do Corinthians, 2-0, mostrando quem é que manda no futebol do Brasil há muito tempo, desde 1910. E você que está chegando agora na nossa live, Coringão é campeão da Supercopa, a gente está aqui no quintal do Espeto. O Dinei está com a gente aqui também, daqui a pouco ele deixa o Dinei respirar um pouquinho, tomar ali sua água com gelo. Daqui a pouco o Dinei volta para o nosso pós-jogo, em que a gente vai falar muito sobre esse título, o bicampeonato de Supercopa do Corinthians, o segundo título e o segundo contra o Flamengo, que já virou nosso freguês de carteirinha. Opa. Quando o papo é Supercopa, são dois títulos, né, disputados e 2 títulos vencidos do Otimista. Um título importantíssimo para o Corinthians, em que a torcida do Corinthians se mobilizou para estar em Brasília. Mais de 200 ônibus viajaram por mais de 15 horas para estar em Brasília. Então esse título é dos jogadores, esse título é do Dorival, esse título é da camisa, mas esse título é da torcida do Corinthians. Uma torcida que deu uma aula de como torcer em Brasília, que deu uma aula de como apoiar o seu time, que deu uma aula de como acreditar num time tecnicamente 200 vezes inferior ao seu rival. O banco de reservas do Flamengo é melhor que o titular do Corinthians, e o Corinthians enfiou 2-0 no Flamengo e dominou completamente o jogo. Foi prejudicado pela arbitragem, numa não expulsão logo a 15, 20 segundos de jogo, e mesmo assim soube se impor em campo, venceu por 2-0, fez a gente sofrer um pouquinho. Opa! Mas se não for sofrido não é Corinthians. Jamais. E o Corinthians é bicampeão da Supercopa do Brasil. Para essa torcida que foi até Brasília, e você que está chegando agora no nosso pós-jogo, tô completamente sem voz, obviamente, o Baby da Fiel vai me ajudar, o Du Otimista está aqui, o Fiore vai respirar um pouquinho, porque ele soltou a voz, Fiore. Vai respirar um pouquinho, que o Dinei tá passando. Dinei, fica tranquilo também. Vai tomar tua aguinha com gelo. E o Coringão conquista pela segunda vez o título da Supercopa. Baby, me ajuda aqui, Baby. Tente decifrar, explicar o que é o Corinthians, porque eu já desisti de entender o que é o Corinthians. Cara, eu não consigo entender o que é o Corinthians. O Corinthians é inexplicável. Inexplicável, cara. Corinthians. O Corinthians é inexplicável. Se o Corinthians entender, cara, que o Corinthians não precisa de medalhão. O Corinthians precisa de jogador que veste a camisa do Corinthians, que jogue pelo Corinthians, cara. O Corinthians não precisa de medalhão, desses times de milionário e tal. O Corinthians é o time do povo, cara. O povo sofrido. O Corinthians precisa de jogadores esses voluntariosos que correm atrás da bola e jogam pela camisa, pelo Corinthians. Vão ganhar seu salário? Vão fazer. E isso daí tem que mostrar pros caras o que os caras estão fazendo com o Coringão, cara. Esses caras que estão aí, ó, perpetuando. Larga o osso, rapaziada. Olha o Corinthians, olha o potencial do Corinthians. Vocês estão querendo acabar com o Corinthians, mas a torcida não vai deixar. Olha o que a torcida fez aí em Brasília. Olha a mobilização, cara. Olha as meninas que fizeram, cara. Pelo amor de Deus, cara. Gente, larga o osso, muda esse estatuto. O Corinthians precisa de corintiano. Larga esse osso, rapaziada. Já deu pra vocês. Larga isso. Seu recado de Baby da Fiel, que mandou o recado, você que está chegando no nosso pós-jogo. Um abraço a todos vocês que estão aqui no nosso pós-jogo. Um abraço pro Diego, um abraço para todo mundo que está mandando mensagem. Um abraço pro Claudinei, pro Diógenes, pro Ado, nosso grande parceiro Ado. Não foi a jogada no começo do jogo, Fabrício.
mas sim no último lance do primeiro tempo. Então é isso que aconteceu. O lance do Bidon, o Ado está dizendo aqui, que não é a jogada do começo do jogo, é a jogada do final do primeiro tempo. Então aí que está a discussão toda, porque, mas enfim, o Corinthians ganhou por 2-0, não tem reclamação, não tem discussão, e no final do jogo o Roberto ainda fez o segundo gol. Do otimista, me ajuda aí. Me ajuda aí, do otimista. Em homenagem a ele aí. Ô, baby, o negócio é o seguinte, Corinthians começa essa trajetória nesse jogo com dois meninos. Aqui Eu já vou. Mas só terminar aqui. O Corinthians começa essa trajetória com dois meninos da base, do terrão, né? O Bidon e o André, né? Deixa eu só trocar de lugar aqui pra gente falar um pouquinho. Isso, chega aqui, cola aqui, Du. Boa. Mas o Corinthians começa essa trajetória com o Bidon e André, dois meninos da base, dois meninos do terrão. E dois meninos do terrão que vieram no momento que o Corinthians não tinha opções de contratação, um transfer ban muito dedicado a essa desorganização administrativa que assola o Parque São Jorge. E o Corinthians encontra nos seus meninos o seu instrumento, uma forma de sobreviver, o tesouro do Corinthians, o terrão, mostrando pra gente que o Corinthians sempre tem salvação, dali sempre vai sair coisa boa. Sempre salvou a gente. E o enredo do jogo no final mostra também um menino que chegou no Corinthians, que está há 4 anos no Corinthians, chega a 79 gols, dá um chapéu no goleiro, numa final de campeonato, faz o gol de cabeça e mostra a força que ele tem, uma resiliência de sempre ser criticado, mas sempre aparecer nos momentos decisivos. E a gente teve a oportunidade aqui de fazer a nossa resenha aqui com o Dinei, que mostra essa história do Corinthians, essa história do terrão. Talismã, essa história do cara que cresce dentro do Corinthians, que vive o Corinthians. E vive o Corinthians até hoje, está presente lá nas reuniões, sempre está lá cobrando, sempre está lá em prol do Corinthians, brigando contra esses caras que querem acabar com o Corinthians. Tá aí, o Coringão, deixa os caras trabalhar, vão resolver seus BO lá do outro lado. O Corinthians é gigante, cara. O Corinthians não precisa de vocês. Bota o time pra jogar, um time armadinho, fechadinho, vai pra cima dos caras, chega com surpresas até na escalação, com o Gabriel Paulista e tudo mais, que é um cara também predestinado, que quis vir pro Corinthians e fez de tudo pra estar no Corinthians também. Como você disse, com os meninos da base, o Corinthians tem que olhar para a base. Não é possível que o Corinthians tem tantos jogadores lá e não consiga tirar jogadores da base. E tem que dar tempo para esses meninos. Aí vê o André, vê o Bidon. O Bidon dominou o jogo. Enquanto ele teve jogo, o Bidon dominou o meio de campo. E botou a Arrascaeta no bolso. Me desculpa, Arrascaeta, me desculpa. Bidon colocou você no bolso hoje. Um menino jovem, 22, 23 anos. Esse é o Corinthians. O Corinthians precisa de corintiano. É exatamente, dois meninos do terrão que mostraram que o Corinthians sempre vai ter esperança, porque essa raiz corintiana que faz esse time, né? Que apesar de todos os desmandos, de todos os oportunistas, de todos os aloprados, o Corinthians sobrevive e o Corinthians passa por cima. O Corinthians mostra que para a temporada 2026 é um time muito forte. É um time que tem que ter cuidado. É um time que é difícil fazer gol no Corinthians, principalmente. Justamente. O Corinthians monta um sistema defensivo com uma questão de confiança mesmo. O torcedor corintiano hoje confia em Gabriel Paulista, confia em Gustavo. O Corinthians consegue trazer para o torcedor de novo a confiança de que vai disputar. Um jogo vai perder, um jogo vai... Mas o Corinthians volta a ser um dos protagonistas do futebol brasileiro. Temos que dar uma moral pro Dorival Júnior, que foi muito criticado, bateram nesse cara até umas horas. Eu bati pra caralho. Eu mesmo. Falei que ele não tinha a cara do Corinthians, mas é um cara que colocou o Coringão, ajustou o Corinthians. E lembro aqui mesmo no quintal do Espeto, aqui mesmo, Corinthians e Cruzeiro lá, 3-0. Quando terminou, o Dorival falou: me espera lá na frente, vocês vão ver lá na frente como é que é. E ganhou a Copa do Brasil. E agora, mais do que nunca, criticaram a semana, planejamento e tudo mais. E o Dorival, mais uma vez, com os meninos da base, montando um time coeso, um time certinho, coloca o Corinthians contra o bicho papão. Hoje, o Corinthians amassou o Flamengo. Na moral, o Corinthians amassou
a melhor equipe do Brasil no momento. E mostra que o Coringão não precisa de medalhão. O Corinthians tem camisa. Esse é o Corinthians. E a gente tá vendo as imagens da taça. Chegando a taça, tá chegando a taça. E é muito legal ver o time do Flamengo postado pra acompanhar essa premiação corintiana, né, baby? Eles têm que aplaudir mesmo. Um bando de estrelas vendo o bando de loucos subir no pódio aí, isso aí. No palco montado pra levantar essa taça. Não é só o dinheiro. De super campeão do Brasil, uma equipe que, se você falasse no início de 2025, baby, uma equipe que passava por um impeachment de presidente, uma equipe que passava pela desconfiança do torcedor, uma equipe que passava por um transfer ban que mostra toda a incompetência de 4, 5 diretorias que não conseguiram respeitar a camisa corintiana. Mas a sua base, a sua raiz, a sua torcida mostra que, apesar de tudo isso, o Corinthians sempre vai sobreviver. E essa camisa, ela é a mais respeitada do Brasil. É a mais respeitada do Brasil. Não pode, não adianta. Por isso, com todos esses problemas, situações e tal, o Corinthians sempre arruma um jeito de poder dar a volta por cima. Quem diria, o Coringão, o ano passado, 2 títulos, agora em menos de 3 meses, dois canecos aí, começando o ano já campeão. Agora já tô mal acostumado, já quero Paulistinha aí também, vou pegar mais título aí, eu tô enjoado, eu voltei. Aí, rapaziada, eu voltei. Agora aguenta, eu tô de volta, hein? Agora aguenta. Agora o baby da Pião voltou. Mandar um salve pra Adriana Mil, que tá com a gente aqui, ó. Tentaram, mas não conseguiram. Aliás, é verdade, né? O Corinthians que hoje jogou contra a CBF, a Rede Globo, jogou contra o juiz, jogou contra todo mundo, né? O Corinthians que botou a sua torcida aonde não se podia ver no estádio, né? Deixaram a torcida do Flamengo inteira para transmissão. Exatamente, é uma vergonha. Aliás, Rede Globo, muito obrigado. Vocês transmitiram o atual supercampeão da Copa do Brasil. Apesar do Luiz Roberto não querer, a gente fez a festa na cara de vocês. Grande Marcelo Cheister está com a gente aqui, ó. Mesmo o juizão ajudando, não deu pro Flamengo. Quando chegou ele aqui, o homem de 40... O homem de 40... Ó, a microfonia gostosa agora, ó. Aquela microfonia diferenciada. Ela vem num ritmo bom, vem num ritmo gostoso, vem num abre-alas. Mas o negócio é o seguinte, Fabrício Bode. Você que é nosso homem de 40 espetos, você que consumiu o que ninguém consumiu nesse local até hoje. Gente, eu quero a sua avaliação do Corinthians. Quando você chama o Fabrício, compra carne, hein, que ele gosta. Mas você chegar no quintal do espeto, os caras são um monstro nisso. E você não mandar, no mínimo, não vou dizer uns 40 espetos para eles. Não faz sentido. É verdade, tem que ser bom. Representar. E a dobradinha quintal do espeto e alambrado alvinegro deu certo, hein, meu? Essa dobradinha deu certo, hein, Fabrício? A galera veio, chegou. Se Deus quiser, teremos mais outros episódios aqui. A galera vai chegar. Veio muita gente. E mais um caneco corintiano. Puta, foi um domingo maravilhoso, hein, meu? E aí vai começar o sambão. A gente pode até... Vamos fazer já a eleição pra quem no Corinthians... Porque tem um samba, tem um samba que tá ensaiando ali atrás, que é violento. E até por causa da nossa transmissão, né, Will? A gente vai fazer já, a gente vai encerrar aqui a live. A gente vai fazer já pra quem merece uma Gitz, quem não merece uma Gitz e qual a nota do Dorival. Papai. Pode deixar aí o quem merece a Gitz hoje? Beleza, quem merece uma Gitz, pra quem você abriria uma Gitz, pra quem você não abriria uma Gitz e qual a nota do Dorival. Vou começar com você, do otimista. Quem merece uma Gitz no Coringão no jogo de hoje? Olha, pra mim, Breno Bidon, pra mim é sempre um jogador que vestiu a alma corintiana. É um jogador que transmite o que é o Corinthians, né? Um jogador que até 2024 disputava uma Copa São Paulo, um jogador que assume uma titularidade e vira protagonista em jogos grandes, vira um protagonista em jogos difíceis, vira um protagonista em jogos que o Corinthians entra como não favorito, como um time que precisa se provar, e ele chama para ele um protagonismo dentro da equipe, bota Rodrigo Garro no banco e fala: eu sou o cara do jogo. Foi bem no ataque, foi bem na defesa. Para mim, Breno Bidon é o homem da partida, merece
a nossa Gitz gelada 100% com alambrado ao vivo. E você, baby, quem merece a Gitz no jogo de hoje? Eu acho assim que é até injustiça, apesar do Bidon ter jogado muita bola, é a injustiça dar uma Gitz só para um jogador, né? Eu vou votar em Gabriel Paulista. Gabriel Paulista veio, todo mundo falou, tá parado, tá na Grécia, não, onde estava? Na Turquia. Não, jogou bola há 10 mil anos atrás, no Arsenal, não sei o quê, e tal. Hoje, jogou, dominou a zaga, meteu gol e dominou a zaga. Jogadores aí, tarimbados aí de seleção, Pedro e Plata e Cascal, todo mundo estão no bolso do Gabriel Paulista. Hoje jogou um bolão. Como o Du já falou, o Corinthians é difícil tomar gol. O Dorival tá armando uma bela arapuca. Segura a gente nesses campeonatos, e nós estamos de volta. Bom, você deu o voto então pro Gabriel Paulista, o Du deu o voto pro Bidon e eu dou o voto, eu abro uma Gitz pro André Volante. Sim. Bom voto também. O moleque acabou com o jogo enquanto esteve em campo. Parecia que tinha uns 3, 4 Andrés em campo. Se quiser, Will, só tirar o comentário do Reinaldo. Reinaldo, um abraço pra você, obrigado pela participação. Deixa só a Gitz, deixa a Gitz aí. Parabéns. Parabéns. Tem parabéns aqui no Quintal do Corinthians Espeto. também. Agora, tem alguém que você não daria uma Gitz hoje, baby? Pra arbitragem, né? Como sempre. Eles querem de qualquer jeito não deixar a gente chegar. Não adianta. Futebol, deixa os caras jogar bola. E hoje o Corinthians jogou bola. O Corinthians mostrou dentro de campo que foi, nessa partida, superior ao Flamengo. O Corinthians foi superior ao Flamengo. Pode falar qualquer coisa, vocês têm pra falar isso, aquilo. Hoje, o Corinthians engoliu o Flamengo. E você, do otimista, pra quem você não serve uma Gitz? Não teria como não dar uma Gitz no vestiário pra alguém, né, Fabrício Barão? Você imagina o elenco campeão, você fala assim, não, você não vai tomar que não jogou porra nenhuma. Mas eu vou te falar uma coisa assim, uma Gitz, eu daria Gitz pra ele, mas pra mim o Memphis ficou abaixo novamente. Sim. Foi um jogador que a gente espera muito, que a gente precisa muito, é um jogador que ganha muito, que a gente deve muito, é tudo muito pra ele. Mas o futebol tá pouco. O futebol tá pouco. E ele teve a chance de matar o jogo pro Corinthians e não matou. E não pode acontecer isso. Então eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu acho que ele tome a Gitz, mas ele deveria ser homem e abrir mão da premiação desse título, que ele não teve participação nesse título. Fala, Corinthians, eu abro mão dessa premiação e deixo para você, Corinthians, ciente da situação que a gente vivencia, ciente das anomalias que foram feitas pelo Augusto Melo em termos de contratação, ciente de que ele não jogou absolutamente nada hoje para merecer a nossa Gitz. Então, para mim, eu faço só esse parênteses sobre a atuação do Memphis Depay. Gostei, eu vou na mesma onda do otimista, eu não sirvo uma Gitz para Memphis Depay no jogo de hoje. Agora, pra gente encaminhar já pro final do nosso pós-jogo, você que tá afim da nossa resenha, hoje nós estamos aqui no Quintal do Espeto, uma tarde especial, uma tarde diferente, uma dobradinha TV Alambrado Alvinegro Quintal do Espeto, que deu certo, tem tudo para continuar, e a gente vai seguir em frente aqui também no Quintal do Espeto. A nota para Dorival Júnior, baby da Fiel. Eu hoje dou uma nota 9,5 para Dorival Júnior. Professor, você merece, Dorival. Você recuperou o Coringão. O Coringão tá de volta. Estrategicamente, humildemente, você montou o time, veio e sempre desacreditado, foi lá, ajeitou o time, colocou os volantes, descobriu aí o André, fez o Breno Bidon desabrochar. O Breno Bidon tá jogando muita bola. Bem que o Marcelo Paes falou, é triste, mas essa vai ser a maior venda do Corinthians, acho que de todos os tempos. Esse menino aí joga muita bola. E conseguiu acertar a zaga. Que sempre, apesar de tudo, nunca, não era uma má zaga, mesmo anteriormente, mas parece que o time estava sem confiança. O Dorival consegue colocar essa confiança. O Dorival consegue colocar e mostrar para os caras aquele espírito vencedor. O Dorival entra na mente dos caras. Pode falar o que for, ele entra na mente dos caras. E os caras dão o sangue. Os caras entenderam. É um negócio muito louco. A gente sempre achou que o Dorival não tinha a cara do Corinthians. E o Dorival, nesses últimos tempos, é o único treinador que conseguiu mostrar para os caras o que é o Corinthians.
Olha que Você, loucura. otimista, sua nota para Dorival Júnior. Nota 10 pro Dorival, calando a minha boca mais uma vez. Apesar de que agora eu não critiquei tanto depois da Copa do Brasil. Ele demorou para mexer um pouquinho no jogo, o Corinthians toma um sufoco, não soube muito bem aproveitar o jogador a mais. Mas, cara, o Corinthians é o Corinthians, né? E ele tem essa ligação com o grupo, ele tem essa conquista com o grupo, ele tem esse vestiário na mão, apesar de todas as dificuldades pelo que o Corinthians passa. Muito do que o Baby falou, de trazer o jogador de base, ele, trouxe um André que pouca gente conhecia, um André que era difícil de alguém falar, olha, ele vai jogar uma final de Supercopa contra o Flamengo. Ele dá confiança pro menino, ele fala, você é o meu moleque aqui, e ele joga uma bola refinada no meio campo difícil de jogar, com muito jogador de qualidade. Então nota 10 pro Dorival. Dorival, parabéns pelo teu trabalho, pouco falatório, muito trabalho e muito resultado, principalmente. Eu fico imaginando a torcida, aqueles torcedores que são um pouquinho mais corneta e faz parte também, que estavam nas nossas lives antes, assim, o Corinthians tem a menor chance contra o Flamengo. Calma, você tá falando isso porque talvez você não conheça o Corinthians, é diferente, calma. Tá aí pra você que de repente não acreditou no Coringão, Corinthians campeão na Supercopa. Eu dou nota 9,99 pro Dorival, porque nota 10 no Corinthians é só pra craque Neto, Ronaldo, Soares, Giovanni. Vai entregar a taça agora. Marcelinho, Carioca e Roberto Rivelino. Vai entregar a taça. E com o Vamos pegar Corinthians esse recebendo momento. a taça de campeão da Supercopa. A entrega da taça do Corinthians. Vamos aí, galera! A gente encerra aqui a nossa